Vencendo a estrada do medo com a palavra. Parte 1. Caros irmãos, este livro foi escrito com o objetivo de nos orientar como vencer o medo que nos assola nos dias de hoje. Devemos vencer o medo que gera ansiedade, tristeza e frustração do coração, pois nos levam à depressão. Em 1 João 4,18, lemos: No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O medo supõe castigo. Isso quer dizer que se tememos o câncer, teremos câncer. Se tememos a pobreza, seremos castigados com a pobreza. O medo da tristeza tira a esperança do coração. A tristeza é como chuva que molha e inunda o coração. Se uma pessoa guarda tristeza em seu coração, a sua vida se tornará negativa. Muita gente sorri externamente, mas uma chuva de tristeza inunda o seu interior. Os olhos são o espelho da alma. Podemos sorrir com os lábios, mas nossos olhos pedem socorro. O medo da frustração tira o desejo de viver. O único caminho para superar a ansiedade e a frustração em meio à aflição é ter esperança em Deus. Nascemos em um mundo negativo. Só notícias ruins nos cercam. Guardamos as coisas ruins que nos rodeiam e esquecemos as boas, que muitas vezes superam a ruim. O diabo não para de influenciar com pensamentos negativos. A mentalidade é um vaso que Deus usa. Não podemos esperar que Deus trabalhe se pensarmos negativamente, pois significa falta de fé, e isso não agrada a Deus. Não valorize sua limitação com pensamentos negativos, pois cairá em depressão. Supere as circunstâncias e pense positivamente. Medite na palavra. Leia Filipenses 4:8. Muito irá lhe ajudar. Se nós formos para Isaías 41:10 e 13, veremos como vencer o medo. Isaías 41:10. Não temas, porque sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:13. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudarei. Você pode estar assaltado pelo medo, mesmo que seja um cristão. Quando você foi salvo pela graça, Deus não tirou a sua humanidade. Nós somos suscetíveis ao medo. Tudo que não controlamos nos impõe medo. É o sentimento mais comum da humanidade. Por isso, na Bíblia, a ordem mais comum é não temas, não tenhas medo. Diante do cenário em que vivemos, a pandemia, situações diferentes, economia sendo atingida, perda de amigos e parentes queridos, isolamento social, se não ficarmos firmes na fé em Cristo, o medo tomará conta de nós. E isso é tudo que o diabo quer. O medo é um sentimento que assalta a nossa alma. O apóstolo Paulo chega a dizer que o medo é mais que um sentimento. O medo é um espírito opressor. Por isso ele diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. O texto do profeta Isaías vai nos ajudar a vencer o medo. No Salmo 56:3, Davi diz: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. 56:4, em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. O medo muitas vezes vem em nosso coração para nos paralisar,
para nos encurralar e para tirar de nós o fôlego da esperança. Como vencer esse mal? Em Isaías 41:10, começa com uma ordem: não temas. Mas só dizer isso não é suficiente. Ele também dá os motivos para os quais não devemos temer. Primeiro, não temas, porque eu sou contigo. A presença de Deus conosco é o grande antídoto para vencermos o medo. Nós não vencemos o medo porque somos cultos, bons, ricos ou poderosos. Não conseguimos vencer o medo com nossas próprias ferramentas, com nossos próprios recursos. Só vencemos o medo quando temos consciência que o Deus Todo-Poderoso está conosco. Foi o que Davi disse no Salmo 23. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei, que tu estás comigo. É a presença de Deus. Jesus foi categórico antes de subir os céus. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor está com você, e se Ele está com você, não precisa ter medo. Segundo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Assombrar é medo, é olhar para uma situação, ficar amedrontado, ficar em pânico. Deus diz para não ficar assombrado, porque Ele é o nosso Deus. Se você tem Jesus como seu Deus, você pode vencer o medo. Quando você compreende que o único Deus verdadeiro é o seu Deus, é a fé neste Deus, a segurança neste Deus, que dá vitória sobre o medo. 3. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Você não precisa ter medo. Para ser fortalecido é porque você está fraco. Está andando na reserva, quase de tanque vazio. Deus está te dizendo: não tenha medo, porque eu ajudo você. Eu sustento você. Eu sou a tua força. Deus é o nosso socorro. 4. Eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela minha mão direita. Não tenhas medo, porque eu te ajudo. A mão direita é a mão destra, é a mão da ação. É para descrever que Deus, diante da nossa fraqueza, diante das nossas pernas bambas, Deus está nos dizendo que não precisamos ter medo, porque Ele nos toma com a sua mão direita e ainda nos diz: não tenha medo, que eu te ajudo. Em Isaías 43:1, ele diz: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Há aqui 5 razões para você vencer o medo. Primeiro, você vence o medo quando tem compreensão que o Deus da aliança foi o Deus que te criou. Segundo, não precisa ter medo porque foi Deus que te formou. O Salmo 139 é a descrição mais bela desse fato. Deus nos conhece e a ciência prova isso. Deus formou você. É tão especial que Ele formou você, sua imagem e semelhança. Terceiro, não temas porque te remi. Ele é o autor da sua formação e da sua redenção. Ele pagou por você um alto preço, como o sangue de seu filho. Se você foi remido por Cristo, você tem tremendo valor para Ele e não precisa ter medo. Quarto, porque eu te chamei pelo nome. Quando você ouviu o Evangelho, Deus tirou o tampão de seus ouvidos, tirou a venda dos olhos. Deus mudou o seu coração. Deus lhe regenerou. Deus selou você com o Espírito Santo de Deus. Você é uma nova criatura. Quinto, tu és meu. Quem tocar em você,
Toca na menina dos olhos de Deus. Ele te coloca debaixo de suas asas. Tremenda proteção. Não tenha medo. Não significa que por sermos crentes somos blindados. O fato de não ter medo não significa que não teremos problemas. Somos seres humanos. Mas Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, pois ele venceu o mundo para nós. Podemos cair na fornalha, mas ele nos tira dela. Podemos cair na cova dos leões, mas ele nos tira dela. Você não está sozinho nessa pandemia. Deus está consigo. Creia somente. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio. De quem terei medo? Salmo 27, 1. O que é o medo? O medo é uma interrupção súbita do processo da racionalização. A primeira coisa que nos acontece quando sentimos medo é uma interrupção súbita do processo de racionalização. Perdemos a capacidade de racionalizar uma situação qualquer. Paramos de pensar. O medo tem a capacidade de evitar que façamos algo mentalmente. Ele cria uma situação de impasse e para qualquer processo mental. Exemplo: perante um precipício, o que fazemos? Nada. O medo paralisa, inibe. Então, a primeira coisa que vamos fazer é nos determos antes de cair no precipício. Isso é o medo, nem mais nem menos. O medo normal é uma força que tem como objetivo evitar perigos de qualquer natureza. Funciona como um sinal que interrompe qualquer ação precipitada. O medo natural é uma reação protetora e saudável do ser humano. Essas reações naturais trabalham a favor do instinto da sobrevivência, tanto do corpo quanto da mente. O medo existe de forma independente das pessoas, ou seja, há algo em nós e também fora de nós que se chama medo e que tem uma função na natureza, como poderia ter o sol, a lua, a água, a terra ou qualquer elemento. A nossa cultura não só preparou para enfrentar o medo, mas também nos ensinou a ter medo dele, e por isso reagimos mal. Exemplo: estou com medo. Do quê? De ter medo. O medo normal faz parte da natureza e tem como função proteger, por incrível que possa parecer. O medo normal vem de estímulos reais de ameaça da vida. A cada situação nova, inesperada, que representa um perigo, surge o medo. Todos temos medo de algo. Assaltos, aviões, raptos, doenças, dentistas, cirurgias, dores, solidão, entre outros. A intensidade do medo será intensificada pelo histórico de vida de cada um. O que fazer diante do medo? Diante dos nossos medos, só temos duas opções: fugir, nos escondermos em um canto com úlcera e ansiedade, ou lutar, fazemos esforço e enfrentamos o perigo. Ou seja, diante de uma situação de perigo, só nos restam duas alternativas: lutar ou fugir. Em princípio, lutar pode ser uma reação positiva. Isso não quer dizer que fugir seja uma reação negativa. Tudo depende da situação de ameaça real à sua vida. O medo não é uma reação patológica, mas de proteção e autopreservação. Situações reais de perigo exigem discernimento, atitudes necessárias diante do medo. Primeiro, procure descobrir o que o medo simboliza para você. O que o medo representa para si? Acontece com o medo o mesmo com os outros sentimentos. Quanto mais o negamos, mais poderoso ele se torna.
Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, tropeçarão e cairão. Assim diz a palavra. Segundo, explore o seu medo. Descubra o que está por detrás dele. Desenvolva o sentimento de autoconfiança. A palavra nos diz: ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Terceiro, desenvolva sua confiança em Deus. Confiar em si mesmo não é suficiente. Você precisa reconhecer que Deus está no controle e que vai estar contigo nos momentos de perigo. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo, pois no dia da adversidade ele me guardará, protegido em sua habitação, diz a palavra. Quarto, adquira um sentimento de esperança. Apesar disso, essa certeza eu tenho. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Nosso subconsciente tem poder. Deus não nos deu um espírito de medo. Saiba como vencer o medo. De fato, Deus quer te ver vencendo o medo. Ele quer te ver vencendo o medo da morte, da pobreza, da saúde, da falta de saúde. Ou seja, Deus quer que você tenha uma vida plena. Porque Deus não nos deu espírito de medo e timidez, mas um espírito de poder, de amor e de autodomínio. 2 Timóteo 1,7. Nos dias de hoje, o medo tem surgido como um inimigo da humanidade, muito difícil de ser combatido. De certo que esse inimigo não é novo, pois desde que o homem se entende por gente, esse inimigo existe. Nos dias de hoje, cada vez mais, têm surgido casos de pessoas vítimas do medo. Esse inimigo que paralisa, rouba e mata muitas pessoas em todo o mundo. Através da Bíblia, você irá encontrar um meio eficaz de acabar com o medo, esse inimigo tão cruel. Os 6 medos básicos. De acordo com alguns mestres da psicologia, existem 6 medos básicos que escravizam a humanidade. São eles: medo da pobreza, medo de ficar velho, medo da crítica, medo de perder um amor, medo da doença e medo da morte. Como vencer esses medos?